Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 77 do estudo básico de Espiritismo, para quem está começando a conhecer a doutrina espírita, ou então para você que não leu o Livro dos Espíritos todo e que quer ler o Livro dos Espíritos com acompanhamento, com estudo em conjunto, comentando, participando. Então, essa sequência de vídeos aqui, a gente faz isso. É semelhante às casas espíritas que possuem escola, que possuem estudo. A gente também faz a mesma sequência. A gente lê o Livro dos Espíritos do início até o final. Porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro compilado por Allan Kardec e é o ideal para quem está iniciando a doutrina, para quem quer conhecer a doutrina, o que fala a doutrina, todos os aspectos, a mensagem principal que os espíritos nos trouxeram e que Allan Kardec compilou. Se você quer saber mais dessa história, de como começou o espiritismo, quem foi Allan Kardec, como que Allan Kardec compilou, qual o seu método utilizado, lembrando que Allan Kardec era discípulo de Pestalozzi, então era um estudioso, era um cientista, um professor, mas com métodos de ensino, criou métodos de ensino na França. E toda essa história a gente conta, então, no vídeo número 1 dessa série. A aula 1. A aula 1 se chama O que é o Espiritismo. Vale muito a pena você depois assistir, caso não tenha assistido ainda. Bom, e aí a gente vem sequência a sequência, aula a aula, lendo um conjuntinho de perguntas do Livro dos Espíritos. E vamos assim até chegar no final do Livro dos Espíritos. Já estamos na pergunta 667. Na aula 77. Já passamos por 76 aulas. Bom, e a gente faz também, sempre, como se faz nos estudos de Espiritismo, a gente faz uma leitura de abertura, uma página de abertura, reflexão, compreensão do texto. E a gente está lendo o livro Caminho, Verdade e Vida, que aparece aqui do lado, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Fazemos a leitura, a compreensão do texto e pensamos, então, as pérolas para colocar em prática no nosso dia a dia. Esse é o nosso momento de reforma íntima. Bom, hoje, no Caminho, Verdade e Vida, vamos ler um texto com o título Tende Calma. Depois nós vamos para o Livro dos Espíritos e vamos para a terceira parte, capítulo 2, sobre a lei da adoração. E vamos falar de dois títulos hoje, politeísmo, e depois nós vamos falar de sacrifícios. Muito bem, vamos lá então para a leitura do Caminho, Verdade e Vida de hoje. O Caminho, Verdade e Vida, ele sempre começa com um versículo. O título, Tende Calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. Isso está em João, capítulo 6, versículo 10. O texto agora de Emmanuel fala: esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos
maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Muito bem, um belíssimo texto, né, sobre o episódio em que Jesus faz a distribuição dos pães, do alimento por todos, né? Ele faz a multiplicação dos pães, dos peixes, entre todos os que estavam presentes, todos se saciam. Então, é um belíssimo exemplo do que é realmente o poder de Jesus ali naquele momento, saciando a fome de todos, distribuindo e multiplicando o alimento. Mas o que chama Emmanuel a atenção aqui é que todos entraram num momento muito grande de incerteza, de dúvida, de nervosismo, de desarmonia. E aí Jesus, como diz Emmanuel, Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. Então, Jesus estava tranquilizando a todos, até para que pudesse ali, talvez, fazer um processo de multiplicação que ele produziu e distribuir com calma, com tranquilidade, porque Jesus sabia que queria conseguir essa bênção de Deus. Bom, um ponto aqui que me chama a atenção para a gente colocar em prática no nosso dia a dia é mantermos a calma nos momentos difíceis que a vida nos apresenta. Um segundo ponto, né, mantermos a calma com aquela certeza espírita da transitoriedade que falamos tantas vezes, né, momentos. O Espiritismo nos dá essa certeza absoluta de que um dia vem atrás do outro, corrigindo, ajustando as coisas, e tudo a gente sempre resolve com a bênção de Deus. Deus nos dá sempre suprimento, nos dá sempre o alimento, nos dá sempre os benefícios que nós necessitamos para seguir em frente a nossa jornada. Então, com esse pensamento de harmonia e de paz interior é que temos que sempre enfrentar qualquer dificuldade na vida. Como eu costumo dizer, de cabeça erguida sempre. E o de cabeça erguida não significa orgulho, não, de jeito algum. Humildade, mas com fé, olhando para o alto e não se lamentando. Quando a gente arria a cabeça, a gente está lamentando, reclamando, por vezes, reclamando do falta de sorte, falta de azar, ou reclamando de Deus, às vezes. Tem uns que chegam a reclamar de Deus. Deus, por que faz isto, né? E não é esse o caminho, não é essa a ação que Jesus nos orienta. É calma, retidão, paciência, amor profundo a Deus e oração. E aí se produz a multiplicação. Enquanto a gente estiver na angústia, você quebra o seu campo vibratório, quebra a sua energia positiva, quebra os pensamentos bons positivos, param de aflorar
e você não atrai coisa boa. Você não consegue, então, multiplicar. Ou você não consegue resolver os seus problemas do teu dia a dia. Então, a paz interior é fundamental e é onde tudo começa. Por isso, Jesus fala, tende calma. Mandai assentar os homens. Ou seja, mandai acalmar a todos. Outro ponto que me chama a atenção aqui, talvez aqui de um aprendizado importante também, com certeza, é que Jesus, comentário de Emmanuel, né? Jesus, entretanto, recebe a migalha, ou seja, o pouco que conseguiram, né? Sem descrer de sua preciosa significação. É a certeza aqui, né, de que Deus está sempre atuando e agradecimento por ter recebido aquele pouco. É fundamental para que a gente consiga também manter uma positividade, uma energia boa, agradecermos, porque quando você agradece o pouco que você recebe, agradeça sempre, e o universo, e a espiritualidade, e Deus estarão acompanhando sempre, e vendo que você, sendo grato pelo pouco que tem, mais você receberá. Então, muitas vezes é uma tarefa, uma prova que temos que passar e mostrar para a espiritualidade que está acompanhando tudo, para Deus, olhando e acompanhando diariamente, mostrar que nós sabemos lidar também com o que temos, para que possamos alçar voos maiores e multiplicar o que temos. Temos que mostrar que sabemos lidar com o pouco que temos e que agradecemos por esse pouco. Então, acho que é um aprendizado aqui que se faz, importante aqui, nessa lição de hoje. É isso, né? E a lembrança sempre aqui também de que tudo começa no seu interior. Interior de paz, de harmonia, positividade, para que a gente possa, então, agir depois. Muito bem, pessoal. Essa foi a mensagem de hoje. Tende calma. Vamos agora para o Livro dos Espíritos. Muito bem, vamos começar a leitura, então, do Livro dos Espíritos. Só lembrando, nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais. Já falamos do capítulo 1 sobre a lei divina, ou lei natural, que é a lei primária sobre todas as outras. Agora estamos falando sobre o capítulo 2. No capítulo 2, falamos sobre a lei da adoração. E a lei da adoração, ela é composta por esses 6 tópicos aqui embaixo. Objetivo de adoração, adoração exterior, vida contemplativa e a prece. A prece falamos na última aula. Muito bom. Se você perdeu, vale a pena voltar e assistir. E hoje nós vamos falar sobre esses 2 últimos tópicos: politeísmo e sacrifícios. Então, hoje nós vamos da questão 667 até a questão 673. Bora lá! Começando, então, pela questão 667 do Livro dos Espíritos. Questão que está dentro do tópico politeísmo. Por que razão? Não obstante ser falsa a crença politeísta, é uma das mais antigas e espalhadas. Bom, o que é o politeísmo? O politeísmo é a crença em vários deuses, né? Então, é aquele povo ou aquela religião que acredita em muitos deuses, né? Em múltiplos deuses em sua religião. Como existia, por exemplo, na Grécia Antiga, em que você tinha inicialmente os deuses telúricos, né? O deus Sol, a deus Lua e por aí vai, mas vários deuses, né? Como existia também no Egito Antigo, né? Em que a gente tinha também diversos deuses. Como existiu depois, mais adiante, na Grécia também, onde a gente tinha Zeus e tinha vários outros deuses também, e várias outras religiões.
ao longo do mundo, né, que possuem vários deuses. Mesmo que você considere assim, não, mas é um deus maior, que é o Zeus, por exemplo, e os outros abaixo dele, né? Mas mesmo assim, são vários deuses ali comandando do alto. E aí, o que Kardec pergunta aqui é, por que razão, sendo falsa, então, a crença politeísta, né? Por que razão ela é uma das mais antigas e está espalhada, né, por todo o planeta? E aí a resposta dos espíritos. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observa. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior. E que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Bom, o conceito de Deus único, ele também existia antigamente, né? A gente tem algumas culturas que acreditavam em um Deus único. No próprio Egito, que eu citei anteriormente, a gente teve lá um faraó que foi Akenaton. E Akenaton foi um faraó que, na época dele, ele compreendeu, ele teve essa visão também de um Deus único. E implantou no Egito, então, um Deus único, poderoso, e extinguiu aqueles vários deuses que eles tinham lá, e deuses, a maioria deles, telúricos, né? Ou seja, ligados à matéria, como Deus Sol, Deus Lua, e extinguiu, e então o Egito, durante esse período de Akenaton, um período pequeno, infelizmente, teve apenas um Deus. Mas, logo depois, o clero vigente, depois que morreu, então, Akenaton, o clero vigente trouxe de volta todos aqueles deuses para o Egito, né? Então, na sociedade geral, de uma maneira geral, tem várias religiões que acreditavam em um Deus só. O próprio Hermes Trismegisto, no Egito, também propunha a ideia de um Criador só. E não pensava num ser criador sentado numa cadeirinha idêntico ao ser humano, não. Ele pensava numa força poderosa de energia, de forma muito semelhante ao espiritismo, inclusive. Então, uma forma consciente, de uma consciência universal, que controlava e que regia todo o universo. Então, outro ponto que os espíritos comentam aqui é também essa parte aqui do ser, né? Que seja semelhante ao homem, né? Eles comentam aqui que, olha, tudo que os seres antigos achavam assim inexplicável era uma forma de Deus, ou uma forma poderosa. A Lua, por exemplo, por isso olhavam para a Lua e diziam, não, aquilo é um Deus, eu não sei explicar, então é um Deus. Então é isso que os espíritos contam aqui. Olha, tudo que eles não conseguiam explicar virava um Deus, né? É como, por exemplo, os nossos cachorrinhos que nós temos dentro de casa, né? Olham para a gente, não, esse é meu Deus, esse é um Deus, não é possível. Ele bota comida para mim, ele faz tudo, então é Deus.
Então é bem provável que talvez se eles tivessem algum tipo desse pensamento sobre um poder maior, né, que nós seríamos então o Deus deles. E é isso que eles falam aqui, os seres antigos, então qualquer coisa inexplicável era Deus. Muito bem, pessoal. Vamos para a questão 668. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão na crença, na pluralidade dos deuses? Então, Kardec pergunta, olha, será que de alguma maneira os fenômenos espíritas, né, que a gente sabe que sempre existiram, desde a época da antiguidade, antes de Jesus. O próprio Moisés, quando subiu na montanha, ele recebeu uma mensagem. Colocou nas tábuas sagradas, trouxe as tábuas, mas aquilo ali já foi uma passagem de mensagem. Nas igrejas antigas, constantemente eram feitas, então, profetizações, o que se chamava de profetização. O próprio apóstolo Paulo, ele recebeu uma mensagem divina. Nos canônicos, comenta-se que não, foi uma mensagem do Espírito Santo. Mas, na verdade, era um dos que estavam ali recebendo as mensagens que profetizou, ou seja, falou uma mensagem que estava recebendo, provavelmente de um espírito elevado. E essa mensagem direcionou Paulo e Barnabé para fazer, então, as missões de catequização, levando a mensagem de Jesus adiante. Mas já existia. Então, a pergunta de Kardec teriam, então, essas ocorrências espíritas, inclusive na pré-história, que com certeza, desde que os povos se reuniam para a oração, existiam manifestações dos espíritos. E a resposta, então, dos espíritos para Kardec sem dúvida, porquanto chamamos Deus a tudo o que era sobre-humano. Os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por seu poder oculto, que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e por sua morte lhe rendiam culto. Né? Então tá aí. O que ele fala aqui, olha, que muitas vezes até um homem, né, distinto dos demais, com um poder de inteligência superior, ou seja, provavelmente um espírito de várias reencarnações, né, além do seu tempo. Eu citei mais cedo, por exemplo, Hermes Trismegisto do Egito, né, que era também um sábio da sua época. E o que os egípcios fizeram? Criaram um deus para Hermes, né, que foi um deus, então, para representar, então, Hermes, o deus Tote. E é isso, e aí criavam um deus e aí lhe rendiam cultos e tudo, né? Na Grécia também surgiu depois lá um deus Hermes também, adorado na Grécia, né? Porque realmente era um ser fora do normal. A mesma coisa Buda também no Oriente, né? E também passou a ser adorado, então, como uma divindade, né? E era realmente um espírito fora do seu tempo, com uma visão muito grande, um espírito que veio trazer missão também de passar conhecimento ao povo. Bom, e aí continuam os espíritos. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado,
a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles os nomes de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas, como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem esforço, todos os que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. O estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da Terra. Vindo iluminar o mundo com a sua luz divina, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneira diferente e muitas vezes exploradas sobre o prestígio do mistério, enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos. Para os incrédulos, sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o Espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o assombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Muito bem, então nessa explicação os espíritos deixam claro que, olha, o espiritismo, a espiritualidade sempre existiu, não é coisa nova que surgiu com Kardec, sempre existiu. Né? Nas igrejas da época de Jesus, existiam os profetas que ficavam profetizando. E o que eles chamavam de profetizar eram as mensagens que recebiam de espíritos. E que, na maioria das vezes, davam o nome de um profeta ou de outro profeta. Mas que, por vezes, também poderia ser um emissário de um ser espiritual passando uma mensagem para o povo e que precisava usar o nome de um profeta antigo para ser aceito entre eles. E passavam as mensagens. Muitas pessoas faziam fila para ouvir mensagens nos templos. E isso tudo se extinguiu com o surgimento aí do clero vigente aí, católico, né? Mas os primeiros cristãos, os cristãos ofitas, os cristãos gnósticos, todos eles seguiam e praticavam a espiritualidade constantemente. Os essênios também, e os discípulos de Jesus, constantemente. E lemos isso também nos evangelhos de Nag Hammadi, recentemente encontrados, e que estão sendo traduzidos cada vez mais. Ainda faltam muitos, mas já temos muitos traduzidos. E que trazem à tona, então, toda a espiritualidade que existia na época, entre todos os povos daquela região. Muito bem, pessoal. Então, falamos aqui sobre o politeísmo e a visão espírita de vários deuses, né?
como surgiu, mas lembrando que o Espiritismo acredita em um Deus único, e não é um Deus sentadinho numa cadeira, não é. Não é um Deus que se espelha com um ser humano, ou seja, um senhorzinho com cabelo, com braços, com pernas, não. É uma força divina superior. Energia, como nós somos energia de consciência. Quando nós desencarnamos, nós levamos a nossa consciência, a nossa energia dessa consciência espiritual, que isso sim somos nós. Isso foi politeísmo. Vamos agora ao título Sacrifícios. E em sacrifícios temos a primeira pergunta, a pergunta 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Essa foi a pergunta de Kardec. Agora a resposta dos espíritos. Primeiramente, porque não se compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se achava desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim, tinha que ser com relação a Deus estes homens ignorantes. Então os espíritos deixam claro aqui, olha, isso sacrifícios humanos, principalmente, né, é uma coisa do passado, é uma coisa de seres ignorantes, seres que acreditavam em um Deus ruim, um Deus mau, um Deus que se a gente não der isso para ele, ele vai nos maltratar, vai mandar tempestade, não vai mandar para a gente os benefícios para a nossa lavoura, porque era o que constantemente se desejava, era lavoura, comida, plantação e afastar qualquer desgraça natural de perto, né? Inclusive os inimigos. Então tinham, na cabeça deles, tinham que satisfazer os deuses. E é isso que os espíritos narram então aqui, lamentavelmente, seres ignorantes, homens ignorantes, primários na sua elevação. E conforme o ser se elevou espiritualmente, conceitualmente, ou seja, tendo noção do certo, do errado, do bem e do mal, eles começaram a perceber, não, se eu sei o que é certo e o que é errado, Deus, que sabe muito mais, deve ter essa percepção, deve ter, então, esse direcionamento do certo. E deve, então, só fazer coisas boas. E aí começou a acreditar, então, constantemente em um Deus bondoso, como nós acreditamos na doutrina espírita. Um Deus bondoso, afetuoso, amoroso, né, que nos apresentou Jesus e nos ensinou a maior das leis, que é a lei do amor ao próximo. E o amor a Deus também. Bom, dentro dessa questão agora, 669, nós temos uma questão A e depois temos uma questão B. Vamos à questão A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Então é uma pergunta, né? De modo que os sacrifícios animais precederam os sacrifícios humanos, né?
Então ele está perguntando aqui se os sacrifícios animais precederam aos humanos. E aí a resposta dos espíritos. Sobre isso, não pode haver a menor dúvida. Sim, realmente precederam. Resposta B agora. Então, de acordo com... Pergunta B, desculpa. Pergunta B de Kardec. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Resposta. Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de criaturas. Então, excelente resposta dos espíritos aqui, deixando muito claro, né, que Deus é este que você imagina que está servindo, fazendo um assassinato. Seja um assassinato de um outro ser humano ou um assassinato de um ser primário, de um animal inocente. Que Deus você acha que está agradando? Que ser você acha que está agradando? Então não pode trazer coisa boa isso. Deus não quer isso. Deus é bom, é bondoso. Acima de tudo, essa é a mensagem. Bom, e aí vale só um comentário de que antigamente isso era comum. Infelizmente, na época de Jesus, dentro das igrejas primárias, as primeiras igrejas, né, era comum o sacrifício de animais. Então o povo levava os animais para sacrifício, tanto no judaísmo, quanto nas outras religiões todas da época. E começou-se a dar um basta nisso com a chegada do cristianismo. Aos poucos, pouco a pouco foi se parando. Pitágoras também, bem antes disso, né, 500 antes de Cristo, Pitágoras já era contra o sacrifício de animais. Inclusive, Pitágoras e toda sua escola, Pitágoras tinha uma escola. A gente lembra de Pitágoras do ponto de vista matemático e tudo, mas Pitágoras era um filósofo com uma escola. E Pitágoras ele já falava contra, na época dele, 500 a.C., falava contra o assassinato de animais, o sacrifício de animais, e ele não comia carnes, era vegetariano também, né? Da mesma forma que no Oriente, toda a parte oriental, budista, né? O jainismo, eles tomam cuidado até para não pisar nas formigas, considerando isso uma forma de ofender a natureza, de matar um ser. Vale comentar também na última que os essênios também não comiam carne, também eram contra o sacrifício dos animais. Os nazarenos também, existem relatos de que também, e Jesus era nazareno. Então também esses povos, tanto os essênios como os nazarenos, né, eles tinham esse hábito de não matar os animais e eram contra os sacrifícios dos animais. Tá? Bom, 670 agora. Vamos para a questão 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Essa é a pergunta de Kardec. Os espíritos já deixaram claro que não, né? Mas vamos ver o que eles respondem. Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvado, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato, e não neste, à proporção que se foram melhorando os homens, tiveram que reconhecer o erro em que laboravam
e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias dos espíritos esclarecidos. Digo, esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fins. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que, nem por isso, deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Então, o interessante dessa pergunta e dessa resposta é que os espíritos falam sobre o véu da matéria. Então, mais uma vez, lembram que quando nós encarnamos a nossa consciência espiritual, que é aquela consciência enorme que nós temos, aquela mente brilhante, né, de várias encarnações, com um aprendizado que nós fizemos em várias encarnações, quando nós encarnamos, ela fica ofuscada, coberta pelo véu da matéria, como dizem aqui os espíritos, né? E a gente só tem, então, só o nosso ser conhecido, que é o ser que nós somos hoje. É o ser conhecido. O nosso ser conhecedor fica guardado. Fica guardado, embutido, né? Que é o restante da nossa inteligência. Mas nós recebemos, por intuição, percepções do que é certo e do que é errado. Ou seja, brota, ainda mais se a gente estiver com boa vibração, com a paz interior, com o silêncio interior, como falam os orientais. O silêncio da meditação é sublime para nos trazer essas intuições de dentro. Quando a gente fala de dentro, é dessa inteligência que o Espiritismo nos apresenta, que é a nossa inteligência espiritual, onde nós guardamos todo o histórico das nossas encarnações anteriores e todo o aprendizado. E fica guardadinho, mas se soubermos absorver, nós recebemos essas intuições. Mas para isso precisamos estar em harmonia, precisamos estar com uma boa vibração, precisamos estar com positividade, o que a gente sempre fala aqui no canal. Meditação, oração constante, positividade, boa energia, e aí cada vez mais a gente recebe intuição dessa consciência maior e recebemos também inspiração dos bondosos espíritos, inclusive nosso mentor pode se aproximar de forma mais fácil e nos orientar do que é certo e do que é errado. E aí os espíritos que vão se elevando cada vez mais conseguem receber essa percepção, ou por intuição ou por inspiração. E aí tomar as suas decisões, que é outra coisa que a gente fala sempre aqui no canal. Não adianta você receber a intuição, receber a inspiração, mas aí está bloqueado, teu raciocínio não funciona e o teu subconsciente acaba te direcionando para seguir os outros. Ah, vamos fazer o que os outros estão fazendo. Se todos os outros estão fazendo isso, vamos fazer também. Né? No caso aqui, seria manter o vício da sociedade da época. Não. Alguns seres mais elevados, gradativamente, foram cada vez mais dando um fim a isso. E evitando o sacrifício dos animais. E dos seres também humanos. Né? Questão 671. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas, o sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças? Poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava, outrora, a sacrificarem os seus semelhantes? Ou seja, pode-se comparar as guerras santas que ocorreram durante toda a Idade Média, né? Nós tivemos as cruzadas, tivemos matanças horrorosas, em nome de Deus ainda por cima. Né? Ainda se diziam em nome de Deus. Mataram os cátaros, uma população inteira no sul da França.
mais de 200 mil pessoas, mataram os cátaros todos. Por quê? Porque eram gnósticos, eram os primeiros cristãos, acreditavam nos mesmos conceitos espiritualistas que acreditavam os primeiros discípulos de Jesus, os ofitas, os próprios discípulos de Jesus, e foram exterminados, simplesmente porque estavam contra aquele novo clero que se formava na Idade Média. Então, momentos tristes da nossa história que passamos, né? E aqui Kardec relembra, perguntando, olha, essa matança aí, poderia-se comparar isso, essas guerras santas, né? Comparar isso aos sacrifícios humanos em nome de Deus, né? E aí a resposta dos espíritos aqui. São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus. Contravêm a vontade de Deus, que manda: ame cada um o seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que, então, há de um fazer guerra contra o outro, sobre o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nesta palavra de paz? Quando lhes ides levá-la de espada em punho, eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com atos a doutrina que pregais? Então, excelente resposta, como sempre, dos espíritos, né, com uma profundidade grande, e dizendo justamente, olha, como é que você quer convencer alguém, né, da sua doutrina se você está agindo de forma contrária, está empunhando uma espada e indo matá-los, e indo sacrificá-los, já que o tema é sacrifício, né? E indo sacrificá-los em nome de Deus, né? E matavam até crianças, era um absurdo, em nome de Deus. Então, uma época terrível, né? Mas já passamos disso. Precisamos compreender só que somos todos filhos de um Deus só, como dizem os discípulos aqui. Pode mudar o nome, pode mudar os detalhes de como se acredita, mas de forma alguma é motivo tão pouco para uma discussão de qual é o melhor. Em alguns casos até parece que estão discutindo como se fosse time de futebol. O meu é melhor, o seu não é bom. E vem discutindo dessa forma durante séculos. Muito bem, vamos agora à questão 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício de animais? Então, o que Kardec pergunta é, olha, fazer uma oferenda de frutos da terra tem mais mérito do que sacrifício de animais? Vamos ver a resposta dos espíritos. Já vos respondi
declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez de sangue das vítimas. Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo que o fato nada vale. Muito bela a resposta, né? Ou seja, acima de tudo, oração é essa verdadeira oferenda que Deus gosta, que Deus se satisfaz. Eu citaria também a forma como os essênios acreditavam. Os essênios acreditavam também, complementando aqui exatamente como os espíritos falaram, né? Mas complementando, os essênios acreditavam, isso a gente vê nos textos de Nag Hammadi, falando sobre como eles acreditavam e como eles viam os sacrifícios, né? Que criticavam sempre qualquer tipo de sacrifício, e que para os essênios o verdadeiro sacrifício era do próprio ser, do próprio homem, deixando de lado os apegos da carne, exagerados. Então era como eles viam, como os espíritos comentaram aqui, né, pela oração. Isso sim agrada a Deus. A oração constante, a oração para Deus, a evolução do ser, deixando a matéria cada vez mais de lado, vendo o que realmente importa, que é a evolução espiritual. Então, esse é o verdadeiro sacrifício que Deus deseja. É que nós deixemos de lado os vícios da matéria, os apegos, os gozos da matéria, de uma maneira geral, e foquemos no que realmente importa. Muito bem, vamos à questão agora 673, e a última questão de hoje. Pergunta de Kardec. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem fala o necessário? E, neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Essa foi a pergunta de Kardec. Então, a pergunta de Kardec, basicamente, olha, e se o sacrifício dos animais for em nome de trazer alimento para as crianças que estão sem alimento, ou algo assim que Kardec diz que seria uma finalidade útil, né, a todos, né? E aí a resposta dos espíritos. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, uma mensagem aqui de resposta, né, concluindo tudo que a gente já leu anteriormente, né,
a resposta é não ao sacrifício, e sim à prece, à oração, né? E aí os espíritos complementam aqui, olha, em consciência, ou seja, em raciocínio, em plena consciência, pensando no que fazes, né? Se Deus deve atender mais à forma como é feito ou à profundidade do que se faz. Ou seja, da profundidade do amor, da pureza. Isso sim agrada a Deus. A profundidade da tua oração, do teu sentimento de amor. Isso sim agrada a Deus. Mas não a forma. Se vai acender uma vela, outra vela, um ritual ou outro cerimonial qualquer, mesmo que não tenha sacrifício nenhum, né? Por essa resposta entendemos claramente que a Deus não importa, né? Se for com pensamentos bons, desde que, como eles comentam aqui, olha, desde que com o intuito de não fazer o mal aos outros, né? E aí, quando fazer o mal aos outros, a gente tem que entender também fazer mal aos animais, aos seres que convivem conosco. E por tudo, e aí eu tenho que lembrar aqui, tudo que nós já lemos até agora sobre os animais, né? Que são seres que estão evoluindo, que estão crescendo, que estão num processo de progresso, de evolução espiritual, igual nós estamos. São nossos irmãozinhos menores. Como podemos pensar em sacrifício de irmãos menores, que têm pouco raciocínio? Sim, tem pouco, mas tem algum raciocínio. Tem sentimento, dependendo do nível deles. Tem sentimento, e a ciência prova cada vez mais isso. Devemos lembrar também que o livro que Kardec compilou, Kardec estava em 1857. E até nessa época era muito comum ritos e rituais de sacrifício de animais. Nessa época, então, era muito comum. Mas não cabe. Não cabe mais hoje em dia, né? Cada vez mais temos que compreender que um Deus bom não se satisfaz, não se apraz com sacrifícios, de qualquer forma, inclusive autossacrifícios nossos. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Finalizamos aqui, olha, a lei da adoração. Na próxima aula começamos então a falar sobre a lei do trabalho. Um assunto extremamente bacana, gostoso também, né? Falando sobre o que traz de bom o trabalho, qual a necessidade do trabalho para a nossa vida, para a nossa evolução. Tudo isso a gente vai falar a partir da próxima aula. Então não perca, venha com a gente nessa jornada de aprendizado, de conhecimento constante da doutrina, e isso tudo alimenta o teu ser interior, né? E como a gente fala sempre, como Jesus nos disse, né, que aquele que busca não cesse de buscar até ter encontrado. Jesus se referia à busca do conhecimento, à busca da elevação espiritual, que um dos caminhos é o conhecimento constante, o aprendizado e o estudo. Então, nos vemos na próxima aula. Muita paz e amor nos corações. Até lá.